Olá, nós estamos ao vivo no YouTube do Portal Roma News e no Portal Roma News com a nossa segunda live Emprego, Roma News Emprego. E dessa vez eu vou conversar com a Leda Magno, que é gerente do Sebrae na região metropolitana de Belém. Tudo bom, Leda? Tudo bom? É um prazer poder estar com vocês nesse finalzinho de segunda-feira para dar algumas orientações para os empreendedores que estão em casa nos assistindo. Sempre um prazer estar pelo Sebrae. Isso, Leda. Essa live, a live do Roma News Emprego, ela é uma live justamente para ajudar que nesse momento de crise, a gente sabe que a crise provocada pela pandemia da Covid-19 gerou muito desemprego, né? Então, muitos negócios fecharam, muitas pessoas foram demitidas, ficaram desempregadas, e assim como tem muita gente buscando uma recolocação no mercado, buscando um novo emprego, também tem pessoas que nesse momento decidem empreender, montar o próprio negócio. E aí eu começo te perguntando, Leda, esse é um bom momento para empreender? Quer dizer, num momento de crise, dá para pensar em empreendedorismo? Ana, é assim, o Brasil sempre viveu de crises, né? Então, a crise econômica também é uma oportunidade para as pessoas criarem, né? Existe um trocadilho entre a palavra crise. E nós, enquanto Sebrae, sempre orientamos que a melhor forma de empreender é a forma planejada. A gente sabe que o cenário ele trouxe alguns retrocessos econômicos, né? E é importante a gente deixar claro que muitas pessoas iniciaram o negócio por necessidade. E aí você pega geralmente aquela habilidade que você já vem desempenhando, que já está na tua rotina ou que já faz parte do seu trabalho e já começa a abrir um negócio com aquelas habilidades que você desenvolve. É importante o empreendedor ter claro que a partir do momento que ele abre um negócio, ele precisa ter a coerência das atitudes dele. E essa a coerência vem no planejamento. Então, é importante, independente do cenário, eu sempre coloco que o cenário sempre vai ser oportuno para você criar, para você se reinventar, para você empreender, sim. Né? Ele buscar informações sobre o segmento, informações sobre o mercado, informações sobre a melhor forma de se estruturar, de se organizar, para que ele consiga colocar isso à disposição do consumidor dele e fazer esse cruzamento de venda. Assim, ele passa a ter um negócio sustentável dentro do mercado. Então, eu volto a dizer, o cenário sempre é propício para empreender, mas empreender com planejamento. Uhum. E, assim, às vezes é o que acaba não acontecendo tanto, essa questão do planejamento, porque num cenário como esse, por exemplo, algumas pessoas foram demitidas, muitas pessoas, na verdade, foram demitidas, e aí tem aquelas verbas rescisórias, né? Tem o seguro-desemprego, tem o FGTS, essas verbas que as pessoas recebem, né? A pessoa que trabalhava com carteira assinada e recebe quando sai do emprego. E num momento como esse, em que está difícil você buscar um novo emprego, muita gente acha, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou investir. Então, é um caminho, né? É um caminho para se começar nesse mundo do empreendedorismo, de repente pegar essas reservas e abrir um negócio, decidir se tornar empreendedor? Exatamente. A gente sabe que o mercado formal ele não consegue abarcar, né, toda a população ativa no país. Então, é importante que o empreendedorismo ele abre esse leque para as iniciativas empreendedoras. E aí, assim, empreender existe também atitude, existe comportamentos. Então, a gente, enquanto instituição, enquanto Sebrae, nós mapeamos, existem 10 elementos característicos do empreendedor. Tá? Então, você está com uma verba rescisória, você está com uma pequena indenização e você quer ter a iniciativa de ter o próprio negócio, existem alguns comportamentos que você deve desenvolver ao longo dessa jornada. Isso faz com que o seu negócio seja seguro. Planejar, ainda no cenário de crise, ainda é a melhor opção. Mas, Leda, como é que uma pessoa que tem pouca experiência empreendedora pode fazer o resultado desse trabalho? Muito simples. Hoje, existem ferramentas no mercado e o Sebrae faz esse suporte, que são as ferramentas de design thinking, que são de design de pensamento. Você não necessariamente precisa estruturar um plano de negócio complexo, enfim, como muitas pessoas têm dificuldade, mas você pode tirar aquelas ideias que você tem de abrir um negócio e estruturar algumas respostas simples. Se você, Ana, tiver condições de colocar essas respostas no papel, você seguramente vai ter um negócio de sucesso. Mas é importante deixar claro, quem quer empreender precisa fazer esse exercício.
Não é uma ferramenta complexa, não é difícil, mas você precisa responder determinadas questões que, na prática, se você não conseguir as respostas, você corre o risco de insucesso. Então, pergunta assim, Leda, quais são as respostas? Por exemplo, eu vou criar uma loja, eu vou criar um produto ou um serviço, mas esse produto e esse serviço tem cliente, tem consumidor? Ou eu vou fazer baseado naquilo que eu acho que vai dar certo? Muitas pessoas, por exemplo, montam, eu vou dar um exemplo muito simples para as pessoas entenderem, montem um restaurante de comidas típicas porque eu gosto de maniçoba, eu, empreendedor, gosto de maniçoba. E aí eu abro um restaurante, mas será que aquele público gosta? Será que aquelas pessoas vão consumir? Então é importante entender esse consumidor que eu quero vender. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso saber o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele está procurando, como ele consome aquilo. São questões que, por exemplo, na prática fazem a diferença. Se eu conheço o meu cliente, eu vou saber a melhor forma de conversar com ele. E essa conversa, ela vai ser como? Ela vai ser digital, ela vai ser presencial, eu vou ter que fazer visita a ele, como é que eu vou chegar e oferecer esse produto? Então, são questões que, se você conseguir responder, são 5 perguntas básicas. E se você conseguir responder, você consegue estruturar um negócio de sucesso. Quais seriam essas perguntas? Primeira pergunta, quem é o meu cliente? Segunda questão, onde ele está? Terceira questão, como ele consome? Quarta questão, os meus fornecedores, onde eles estão localizados? Que tipo de produtos eu tenho à disposição para me poder produzir ou prestar o serviço? E a quinta questão, qual o meu custo? Né? Se eu tenho o custo detalhado do que eu vou comprar para revender, do que eu vou comprar para produzir, do que eu vou comprar para entregar, eu consigo formar meu preço adequado de venda. Se eu consigo a formação do meu preço de venda, dos meus custos, das minhas despesas, tanto fixas e variáveis, eu consigo saber quanto a minha empresa vai gerar em determinado período de tempo. E aí, a gente sempre parte, Ana, para a linha de raciocínio que todo bom empreendedor, ele tem essas informações nas mãos. Ele precisa fazer, sim, um exercício de anotar, de escrever, tá? Porque ele precisa ter claramente as informações da empresa dele. Essas informações em mãos, num caderno, ainda que seja um caderno simples, ou uma planilha Excel, ou um sistema, é importante porque ajuda ele a tomar a decisão se eu estou gastando mais do que eu estou recebendo. Eu consigo ter essas informações claras para me auxiliar nesse processo de tomada de decisão do meu negócio. Responder essas 5 perguntinhas básicas, então, você diria, Lana, que é o primeiro passo, né? Hoje eu saí do meu emprego, eu tenho uma grana para receber, e aí eu decidi, bom, vou montar um negócio. Primeira coisa, responda essas 5 perguntas. E depois? Exatamente. E depois? Depois, aí você entra na operação do próprio negócio. O Sebrae tem ferramentas para ajudar todo e qualquer empreendedor. O primeiro passo, a ideia do negócio, eu preciso ter uma ideia de que eu vou trabalhar, tá? Feita essa ideia, eu começo a fazer as pesquisas. Eu preciso conhecer como é que está o mercado, o tipo de produto, o tipo de serviço, o cliente que nós já falamos. E aí, tomei a decisão, validei, vou montar um negócio, eu vou para a etapa de reconhecimento. Reconhecimento... só desculpa te interromper, Lana, mas só para a gente não perder aqui esse fio, essa avaliação do mercado em um momento como esse, em que a gente vive um momento de recessão econômica, ela muda? Quer dizer, eu preciso fazer uma avaliação diferente nesse momento do que a que eu faria num outro cenário? Olha, ela muda de acordo com o consumidor, né? Se o consumidor mudou, a gente não pode dizer que o consumidor está o mesmo de 4 meses atrás. Nós, eu, você, como consumidoras, a gente tem experimentado novos aprendizados no correr dessa pandemia. Então, é claro que é evidente, o Sebrae tem feito esse estímulo de provocar os consumidores a consumirem mais à distância e de provocar também os empreendedores a usar as ferramentas digitais. Isso é uma coisa, Ana, que o Sebrae vem trabalhando ao longo de vários anos. Fazer com que as empresas entendam a importância de usar os canais digitais como forma de expandir os seus negócios. E agora, mesmo sem planejamento, muitas empresas startaram esse processo. Tanto aí que a gente teve empresas se criando, se formando no mercado e ganhando cada vez mais capilaridade. E quando a gente fala que o empreendedor, e assim como o consumidor mudou, por exemplo, nós, como consumidores, nós estamos consumindo mais à distância. Muitos consumidores estão pegando esse momento da pandemia para estudar,
fazer os pedidos a deliveries para o seu negócio, para a sua casa. Então, assim, muitos empreendedores também foram se reinventando ao longo dessa pandemia, tá? Mas, assim, é um exercício que deve ser feito. Olhar a empresa e olhar o planejamento, ele é constante. O planejamento, ele não é estático, ele é flexível. Então, você consegue ter o planejamento na mão e ajustar de acordo com o cenário. Então, ele não é imutável, ele é sujeito a alteração de acordo com o cenário, sim. Eu fiz um planejamento de janeiro a dezembro, mas eu tive um cenário, uma força maior que me imbuiu a mudar toda a minha estratégia. A primeira coisa que eu vou fazer é rever meu planejamento. E isso que se aplica para qualquer empreendedor em questão. Leda, a minha empresa vai fazer um lançamento de um produto e precisa fazer uma experimentação presencial. O momento não é oportuno. Por que não criar ferramentas para que o consumidor consiga fazer essa experimentação à distância? Faz parceria, o mercado ele está dando grandes oportunidades para o empreendedor avançar nessa rede de aprendizado, tá, Ana? E uma das oportunidades é o sistema de parcerias. Então, fazer parceria entre empresas, fazer parcerias entre fornecedores, fazer parcerias com o cliente vai fazer com que o seu negócio ele seja muito mais competitivo no mercado. Então, o empreendedor, ele precisa fazer esse exercício de manter a mentalidade aberta ao novo, tá? E experimentar novos comportamentos e atitudes para assim ele testar o produto e o serviço dele. Essa tua fala foi muito importante, Leda. E aí, quem está acompanhando a gente e que está nesse momento de muita dúvida, ou porque deixou o emprego e quer empreender, mas tem medo de fazer isso agora por conta da crise, que aí muita atenção no que a Leda acabou de falar, né? Que o mercado sempre tem uma oportunidade, só tem que observar e saber direitinho aonde encaixar o seu negócio, como fazer, né? No Sebrae, e aqui na região, não só na região metropolitana de Belém, mas em todo o estado e até no país de uma maneira geral, a pessoa quando pensa em abrir um negócio, pensa em procurar o Sebrae justamente pela questão da orientação. Vocês têm notado um aumento nessa demanda de procura de pessoas que estão querendo empreender agora? Houve essa demanda maior por essas orientações? Sim, sim. A gente tá num cenário muito adverso, tá, Ana? O Sebrae instaurou o Sebrae como organização também fez essa mudança e esse ajuste com um novo contexto, tá? É importante deixar claro que o Sebrae como instituição se remodelou para poder se adequar a esse novo cenário. Até porque Então, também não pode atender presencialmente, né? O próprio Sebrae está tendo essa exatamente. limitação do atendimento, né? Isso é uma limitação que para a gente foi muito grata, porque nós tivemos, enquanto organização, a oportunidade de experimentar novos processos, sabe? E assim, nós fomos muito felizes nesse processo, porque hoje, mesmo eu gerindo a maior agência do Sebrae, que é a Agência Metropolitana, a gente conseguiu fazer com que a gente levasse os nossos serviços à distância. Então, hoje eu me pergunto qual o atendimento que o Sebrae faz presencial que a gente não pode fazer à distância. Eu ainda não consegui identificar. Então, a gente chegou num nível de evolução como uma instituição bastante expressivo e significativo para o contexto, tá? Mas aí é importante, como você colocou, esse cenário de aprendizado, ele vale para diferentes empreendedores. Então, o empreendedor, ele tem que buscar conhecer o mercado. E aí é muito importante, o Sebrae como instituição se coloca totalmente à disposição para que ele tenha cada vez mais informações sobre o que está acontecendo no mercado, sobre as tendências, tá? As tendências, elas vêm para ficar, por exemplo, o mundo digital com a pandemia, ele trouxe essa aceleração expressiva do meio digital. Então, é uma forma que a gente tem, por exemplo, muitas empresas, Ana, tinham dificuldades para implantar um e-commerce. Né, e ficavam adiando, postergando cada vez mais esse processo de implantação e, de repente, de uma hora para outra, aí startaram um processo. Então, assim, esse mundo caótico, ele vai sendo feito, mas, ao mesmo tempo, ele vai se organizando, se estruturando, se posicionando e ganhando o resultado que a gente precisa. Então, assim, é importante, nesse contexto, cada vez mais a gente buscar, conhecer e aplicar. E estar disposto a reajustar, tá? Grandes organizações, grandes lojas do varejo, grandes empresas também estão nesse processo de retomada e estão se ajustando no cenário. Não só o pequeno empreendedor, mas é um contexto econômico geral. E como está funcionando hoje? Quer dizer, quem está com essa ideia de abrir um negócio,
procura o Sebrae como, acessa os serviços do Sebrae como nesse momento? A gente está agora com algumas soluções exatamente para apoiar o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está com uma ideia de negócio ou quer geralmente agregar mais valor à sua produção, ao seu serviço. A gente está com umas consultorias disponíveis pelo portal do Sebrae, tanto as consultorias de retomada, e aí eu deixo bem um parêntese bem grande, bem claro para as empresas. Se você está com dificuldades para fazer a retomada segura da sua atividade, o Sebrae tem à disposição, a partir do portal do Sebrae, que é o pa.sebrae.com.br, uma série de consultorias para lhe orientar nessa retomada segura. Essas consultorias são gratuitas, tá? É importante dizer que, além das consultorias de retomada, Ana, a gente também tem as consultorias de planejamento, de desenvolvimento empresarial e de inovação. Então, as empresas que estão vivendo os 3 momentos empresariais podem buscar os nossos serviços a partir do portal do Sebrae Pará, tá? Que é o pa.sebrae.com.br. É importante porque lá você vai se inscrever. A gente tem consultorias gratuitas, mas tem uma consultoria com uma pequena parte de contribuição, é bem pequenininha, é bem simbólica, para que você, empreendedor, tenha condições de fazer essa retomada, esse desenvolvimento do seu negócio de uma forma bem alinhada ao sistema e ao mercado. Um outro ponto importante, eu acho que para a gente falar, é a questão da formalização também, né? Porque muitas vezes, principalmente nesse momento, a pessoa abre um negócio, mas ela não formaliza. E isso também, às vezes, acaba limitando muito essa atividade. Então, também é importante ter em mente a necessidade de formalizar, mesmo sendo um pequeno negócio, um empreendimento pequeno, ter essa formalização, né? A gente sempre trabalha a importância do reconhecimento jurídico, tá? A gente trabalha a orientação de que uma empresa, para ela ser segura, para ela estar consciente do seu papel dentro da sua sociedade, ela precisa seguir os parâmetros legais, tanto de boas práticas, de normatização, quanto de regularização jurídica. Então, hoje, né, nós, enquanto instituição, estimulamos os pequenos empreendedores a se formalizarem. Por quê? Porque eles têm condições de concorrer a uma licitação, a partir do momento que eles têm um CNPJ, eles têm condições, por exemplo, se sofrer um acidente, houver necessidade de se afastar, está sendo contemplado pela licença, tanto maternidade ou licença saúde da Previdência Social, ele tem condições de participar de diferentes processos licitatórios, como eu falei, e ele tem condições de comprar diretamente do fornecedor, tá? Cada vez mais as empresas, por orientação da Receita Federal, estão vendendo para pessoas jurídicas. Então, se você é um empreendedor e você quer comprar com um preço mais acessível para a sua loja, para a sua revenda, você tendo um CNPJ, você consegue fazer essa negociação melhor no preço. Então, existem uma série de benefícios e também uma série de responsabilidades que são dadas para quem empreende. Leda, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Você, como microempreendedor individual, você pode ter uma pessoa de carteira assinada trabalhando com você. Sem falar que você vai estar com todos os direitos e que é permitido ao microempreendedor individual. Então, o Sebrae, como instituição, se propõe a fazer essa orientação e esse suporte no reconhecimento jurídico do microempreendedor individual, bem como todos os serviços relacionados à gestão do negócio dele. Não é porque a empresa é pequena que ela tem que ser informal, né? Ela pode... Exatamente. Aí a gente falou aqui da questão de como começar, né? Aquela listinha das 5 perguntas iniciais. Dá para listar também alguns erros mais comuns, Leda, nesse momento de que eu estou iniciando o meu negócio? Normalmente, quais são os erros mais comuns cometidos pelos novos empreendedores? Vamos lá. Algumas pessoas ainda caem no erro, né, de não ter o controle da sua empresa e acabam não registrando o que vendem, o que compram. E aí é muito complicado, porque quando você não tem o registro, você não tem a realidade da sua empresa. Então, por exemplo, eu abro uma empresa e eu começo a vender, eu sempre uso a experiência da pessoa que vende comidas, né? Comidas típicas, eu vendo tacacá, eu vendo maniçoba e vou vendendo, e aí faltou determinado produto. Eu pego, olha, vai comprar, e eu não tenho também um valor definido do meu salário. Então, eu começo a tirar a margem do negócio. Então, quando eu não tenho esse controle, Ana,
eu começo a dizer que o negócio não está dando certo. E, na verdade, não é a questão do negócio. Na verdade, você está tendo uma retirada maior do que deveria. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter o exercício de anotar as suas despesas e as suas receitas. Um outro ponto de partida é quando eu defino o preço de venda do meu produto ou serviço. Geralmente, muitos empreendedores ainda caem no erro de olhar o preço do vizinho, né? Eu montei uma padaria, eu começo a vender pão, eu preciso definir o valor do meu pão francês. O que eu faço? Eu vou na padaria ao lado da minha e vejo quanto meu concorrente, abre aspas, está oferecendo esse determinado produto. E eu começo a jogar um valor abaixo do dele. Só que os custos deles são diferentes dos meus. Então, não é parâmetro para mim. Então, geralmente, os empreendedores, quando fazem isso, já inicia um produto no mercado com um valor definido e o cliente já cria o hábito de consumir aquele produto e serviço para aquele valor, é muito difícil ele fazer a retomada financeira quando ele conhece os custos dele, né? Porque o consumidor já se acostumou a comprar aquele pão por R$ 13 o quilo. Então, não adianta ele jogar 15 que as pessoas não vão comprar. Então, a gente sempre diz assim, você precisa conhecer o seu custo para definir corretamente o seu preço de venda e ser um preço de venda justo, que cubra as suas despesas, que gera o seu lucro, mas ao mesmo tempo que seja acessível para o seu cliente. Então, assim, eu diria que são algumas das iniciativas que o empreendedor precisa ter focado, como, por exemplo, o relacionamento, como a gente sempre bate, né? Eu não abro uma empresa porque simplesmente eu quero, mas eu abro uma empresa porque eu tenho cliente. Porque quem mantém a minha empresa é o meu cliente, tá? Então, eu preciso conhecer esse cliente. Eu não posso oferecer um produto porque eu gosto, porque simplesmente eu gosto. Mas eu preciso oferecer um produto que atenda a necessidade desse consumidor e desse cliente. Senão, eu não vou ter saída de venda. Gerir uma empresa é mais trabalhoso, tá? Exige disciplina, exige pesquisa e exige atitude. Então, assim, a gente sempre fala, quem vai ao Sebrae, que aprende como implantar determinadas ferramentas, precisa se organizar, porque no início vai te dar mais trabalho, né? Além de você estar focado no operacional da sua empresa, você ainda precisa gerir a parte gestão, a parte administrativa. Mas a partir do momento que você estrutura, que você organiza seus procedimentos, os seus fluxos operacionais, você consegue ter claramente a realidade do seu negócio e você consegue organizar a sua gestão de forma que você consiga usufruir dos benefícios que é ter uma empresa. Isso é muito importante, eu acredito, para quem está saindo agora, por exemplo, de um emprego formal e está pensando em montar um negócio. Vai ser uma rotina completamente diferente. Então, a pessoa precisa ter em mente que é uma rotina completamente diferente, né? Como eu falei, é quando eu sou uma empregada rotina. e quando eu que tenho que tomar conta do negócio. Isso. Primeiro, você tem responsabilidades, né? Isso tem que ser muito claro. Para quem abre uma empresa, existem seus direitos, mas existem suas obrigações. Né? Então, assim, exige disciplina, existe organização. Um dos pontos principais para você ter sucesso no seu negócio é formar uma rede de relacionamento. Isso é muito importante, você conversar com o seu cliente, você conversar com o seu fornecedor, buscar o mercado, né? Fazer essa busca de informações sobre o que está de novo, o que está sendo lançado, sempre ouvir, perceber o que está, não só naquela visão de 90 graus, mas uma visão de 360, que te permita ter uma leitura sistêmica da empresa. Então, essas ferramentas, elas vêm para te ajudar, mas elas vêm para facilitar o seu trabalho. Eu, nessa trajetória de Sebrae de 10 anos, já tive a oportunidade de conversar com N empreendedores. Então, eu já cheguei a ponto, Ana, de ver empreendedor que era refém do seu emprego, que entrava às 4 da manhã e que saía às 23 horas. Então, não tinha férias, não conseguia gozar de nenhum tipo de benefício da própria empresa e, muito pelo contrário, estava doente, estava preso dentro de uma estrutura de empresa que não conseguia se desenvolver. E eu tenho certeza que a gente ainda tem muito perfil desse presente no mercado, tá? E é importante o empreendedor que está me ouvindo saber que existem ferramentas de administração que vão ajudá-lo nessa organização desse processo. Por quê? Porque você precisa ter qualidade de vida. A gente costuma dizer que você precisa equilibrar algumas esferas da sua vida para você ter sucesso. O espiritual, o pessoal, o profissional
e o social. Então, você precisa ter o equilíbrio, porque assim você consegue gerir qualquer negócio na sua vida. O contrário também vai impactar no negócio, né, da pessoa. Exatamente. Então, assim, você precisa estar bem, né? Falar de gerir negócios é falar de gerir pessoas. Então, eu só consigo gerir a minha equipe se eu estiver bem. Eu só consigo dar orientações devidas se eu acreditar que aquelas instruções são legítimas. Então, o empreendedor, ele precisa ter isso claro na mente dele. Apesar de eu estar iniciando um meio, uma pequena empresa, que é só eu e um funcionário, eu sou responsável por aquele funcionário. E ele vai ser o reflexo das minhas atitudes. Então, se eu gerencio uma empresa no qual eu tenho estruturas de processos definidas, eu tenho organização de funcionamento definidas, eu tenho atividades definidas para cada um dentro do processo e eu consigo delegar, conduzir, acompanhar, eu consigo ter uma empresa de mais sucesso dentro do mercado. Então, a lógica é basicamente essa. É você se organizar, você pesquisar o mercado, você implantar, corrigir e ajustar. Então, não tem uma fórmula exata. Existem iniciativas que, se bem conduzidas, vão te levar para um caminho de sucesso. A questão é buscar as informações, estar bem informado sobre o que quer fazer, né? Buscando essas informações e aí sim montar o negócio. Você lá no início falou em planejamento, né? Para empreender é preciso se planejar. De quanto tempo, mais ou menos, seria esse tempo ideal de planejamento? Bom, não existe uma lógica no planejamento, né? O tempo quem faz é você. Mas alguns pontos são importantes, como eu falei. Você precisa buscar e entender o mercado. Essa busca hoje, você tem ferramentas que te auxiliam. Então, por exemplo, a internet, ela está a nosso favor. Eu consigo, por exemplo, pesquisar um modelo de negócio tranquilamente, o que é necessário para estruturar esse modelo. O Sebrae, por exemplo, tem à disposição, a partir do site do Sebrae Nacional, que é o sebrae.com.br, você tem 450 temas de negócios diferentes. Então, por exemplo, eu quero montar um pet shop. O que é necessário? Você entra lá, baixa o conteúdo vai te dizendo todas as regulamentações, os teus clientes, os teus fornecedores, a forma de comunicação, o processo logístico, tudo que envolve um pet shop, por exemplo. Então, hoje, você consegue, pela busca de informações online, ter essas informações muito mais disponíveis, o que seria muito difícil no momento anterior. Tá? Então, você consegue fazer essa busca bem rápida. A partir do momento que eu fecho essa busca e fecho essa pesquisa do mercado, eu consigo estruturar aquelas ideias que a gente conversou sobre design de pensamento. Estruturar de uma forma simples, de uma forma visual, de uma forma que eu consiga responder questões que, na prática, podem levar o meu negócio a um sucesso. Então, assim, o tempo é feito por cada um de nós. E a partir do momento que a gente faz esse tempo, que a gente se dedica a esse estudo, obviamente, a sua taxa de aplicação é muito mais curta e aí, por exemplo, muitas empresas precisam buscar crédito para poder investir nesse negócio. É um dos tópicos que dificultam a implantação de um negócio. Hoje, você tem várias soluções no mercado. Então, algumas instituições financeiras, que são os serviços financeiros, eles exigem essa segurança. E essa segurança é estruturada no plano de negócio. Então, para quem quer receber investimento ou um crédito orientado, precisa desenhar esse plano de negócio. E esse plano de negócio já é diferente do modelo de negócio, ele já é muito mais completo. Por quê? Porque a instituição quer a garantia de quanto tempo você vai retroalimentar as finanças dessa empresa. Tá, aí você falou em crédito, é importante para essa próxima pergunta que eu vou te fazer, que é a questão do investimento. É possível empreender mesmo com pouco dinheiro? Porque às vezes fica aquela imagem, mas eu não tenho dinheiro, montar empresa e tal. Não, dá para empreender com pouco dinheiro? Dá sim, dá para empreender sim. É importante, assim como eu falei no início, você iniciar um negócio com R$ 2.500, por exemplo, é um valor baixo, um valor bem inferior, né? Agora depende muito do tipo de negócio que você vai iniciar. Lá no início da nossa fala, nós falamos sobre regime de parcerias, tá? E é importante, quem quer iniciar um negócio, ter parceiros. Mas, Leda, quem serão os meus parceiros, por exemplo? Eu vou trabalhar com uma doceria, eu quero montar uma doceria, eu tenho aqui em casa a minha cozinha, eu recebi R$ 2.500 e eu sei produzir bolos artísticos, tá? Eu estou dando um exemplo para você. Mas aí eu preciso comprar esses produtos. A gente tem algumas empresas no mercado que fazem um regime de parceria. Tem que buscar, tem que se aproximar, tem que conhecer.
chegar e negociar. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de abertura de um negócio com baixo investimento, você precisa ter parcerias fechadas. Nesse primeiro momento, quem está iniciando com custo baixo, não necessariamente precisa montar uma loja física. A loja física, ela tem um custo de manutenção alto. Então, como você está iniciando, ainda não tem a segurança do mercado que você precisa para fortalecer, você pode fazer a parceria. Eu posso fazer um sistema de entrega para um restaurante, eu posso trabalhar por encomenda de uma outra padaria, eu posso trabalhar com entregas a deliveries. Então, o sistema de parceria precisa ser construído para você ganhar força nesse momento inicial. E a internet está aí para divulgar, né, esse serviço também. Eu não tenho a loja física, mas eu tenho uma loja lá numa rede social divulgando o meu serviço. Exatamente. É importante ter claramente isso de que quanto é importante a parceria, tá? E aí o empreendedor tem que buscar aquilo que a gente falou. A base de desenvolvimento de um negócio também é o relacionamento. Ótimo. Para você que estava acompanhando a gente até agora, eu acabei de conversar com a Lana, que é a gerente do Sebrae aqui na região metropolitana de Belém, e que deu várias dicas, várias orientações para quem está pensando nesse momento. Muita gente deixou o emprego, recebeu uma verba rescisória e está pensando em montar um negócio, está pensando em empreender. Então, eu te agradeço, Lana, pela tua participação aqui com a gente, pelas tuas informações. E deixa aí mais um recadinho para o pessoal que estava acompanhando a gente e que vai sair de repente aqui dessa nossa live e entrar direto lá no portal do Sebrae para buscar essas informações, essas orientações que tu acabaste de passar para a gente. Eu só quero reforçar, tá, que o Sebrae no Pará hoje tem 12 agências de atendimento. Você que está ouvindo a gente pelo portal da Roma News, que se interessou ou quer abrir um negócio, ou já tem uma pequena empresa e está com alguma dificuldade de gestão, ou quer inovar, ou quer expandir seu negócio, você pode procurar uma das agências de atendimento do Sebrae. Hoje, o nosso atendimento até sexta-feira está à distância, então você pode acessar pelo portal do Sebrae, que é pa.sebrae.com.br, e a partir do portal você pode fazer o agendamento para um dos serviços em uma das nossas agências mais perto de você. Lembrando que todas as soluções necessárias para você empreender com segurança, o Sebrae tem à disposição. Então, confie no nosso trabalho, que a gente está aqui realmente para ser essa rede de apoio, para fortalecer a economia, mas também para indicar uma retomada segura e confiante que o mercado, essa crise toda, ela vai passar, tá? É uma crise que veio, ela veio pela saúde, se transformou numa crise econômica e agora é social, mas a gente sabe que vai passar, a crise, o momento mais difícil já passou, e agora é o período de retomada. Então, faça essa retomada segura. Se tiver alguma dúvida, o Sebrae no Pará está à disposição para apoiar qualquer empreendedor ou qualquer iniciativa empreendedora. Obrigada, tá, Ana? Eu que agradeço, Lana, é isso, gente. Obrigada para você também que acompanhou a gente. E o Roma News Emprego volta na semana que vem com mais dica para vocês. Tchau, tchau.